Bom, vamos mostrar os livros, primeiro os que eu comprei e que eu ganhei antes da Bienal, tá? E aí, eu ganhei esse aqui e chegou da presente da Marta Tavares, O Jogo dos Desejos, pelo meu aniversário. Eu ganhei esse aqui da Gorete, do Evrágio Pôntico, Sobre os Maus Pensamentos. Ganhei esse aqui da Jéssica, Avante Mulheres, que é um clássico do século XVIII, da Olympe de Gouges. E ganhei esse aqui, do meu sobrinho Pedro, Festividade Mortal, da J.D. Robb. E aí, os livros do Clube Vitorianos que chegaram e a pré-venda que chegou. Esse aqui, o livro do mês de maio, do Clube Vitorianos, A Arma Dele, do Wilkie Collins, que é lindo, 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 lindo. Esse aqui foi uma pré-venda, né, que a gente aí, tanto eu quanto o Pedro, compramos e chegou, Capela de Salem, da Margaret Oliphant. E o livro do mês de junho, do Clube Vitorianos, que é o Mariposas, da Marie-Louise Delarame, conhecida como Ida, que eu acho que era o nome de guerra dela. E pelo que eu li da apresentação que a Shirley faz desse livro e da autora, eu já fiquei com vontade de botar ele na frente, antes de todos. Que eu, terminando os outros, eu acho que eu vou pegar ele antes dos outros que chegaram antes dele. E aí, os livros da Bienal. Eu fui com meu sobrinho Pedro ontem, né? Hoje é domingo e a gente foi ontem no dia 21, sábado. A gente saiu daqui de manhã e chegamos depois das 8 horas da noite. Nós enfrentamos muito movimento ali dentro em alguns dos pavilhões que estavam extremamente cheios. O Pedro e eu achamos que era por causa do excesso de brindes que estavam sendo distribuídos, porque as pessoas aí faziam filas imensas e cobriam ao redor de certos estandes que você não conseguia mais entrar. Nós não conseguimos entrar no estande da HarperCollins, não conseguimos entrar no estande da Darkside, não conseguimos entrar no estande da Thomas Nelson Brasil. Tinha alguns estandes de outlets também, né, de livros fora de catálogo, saldo, que também estavam tão cheios, deviam estar distribuindo brinde também, que você também não conseguia entrar. Você queria, mas não conseguia. E aí fazia aquela multidão ao redor de certos estandes que você, para conseguir às vezes atravessar dentro do pavilhão, né, de um lugar para outro, você às vezes era carregada, né, naquela multidão, especialmente no pavilhão com HarperCollins, que foi o pavilhão azul, o pavilhão 3, cheio demais, demais. O verde estava um pouco cheio, que tinha a Darkside, mas não estava tão cheio quanto o pavilhão azul, desde cedo. E aí, eu não comprei muita coisa, eu comprei 4 livros, até porque tinha muito brinde, mas preços promocionais tinha muito pouco. Muito pouco. Dos estandes que nós conseguimos visitar, né? E aí eu comprei num estande de outlet, eu comprei A Mística Feminina, da Beth Friedman, que era um livro que eu queria ler, aí eu consegui comprar. Comprei esse aqui no estande da Nova Fronteira, que também foi um estande que eu consegui entrar, né? Era um livro que eu queria ler há muito tempo, finalmente eu consegui comprar, não barato, mas um pouco menos caro, tá? Menos caro. Memórias, Sonhos, Reflexões, do Carl Gustav Jung. Sempre tive vontade de ler esse livro, mas ele estava sempre muito caro. Entrei no estande da LPM, eu e o Pedro, ele comprou um livro da Marta Medeiros, eu comprei 3 contos do Flaubert. Eu já havia lido esse livro, mas eu havia lido emprestado, agora eu tenho o meu. E num stand formado por 20 editoras independentes e pequenas, né, editoras independentes e, como é que a gente diz? Enfim, né, que são menores mesmo, são editoras pequenas e são independentes. Elas formaram um grupinho que elas chamaram de compiladas, né? Aí você tinha livros da Arquipélago, da Relicário, da Nós, que é esse livro que eu comprei, e outras. E como o Pedro observou, tinha muita coisa diferente
nessas compiladas, né, nos títulos dessas 20 editoras pequenas que estavam ali, que eram independentes. Aí eu comprei o livro mais curioso, que eu nem sabia que existia, que é o Freshwater, da Virginia Woolf. É uma peça, é uma comédia. Eu nunca tinha ouvido falar. E aí aqui a gente tem uma edição bilíngue. Você tem o título, o texto em português, o texto em inglês, você tem um pós-fácil e você tem várias notas, né, a respeito. Foi o livro mais caro que eu comprei, porque apesar dele ter um desconto, os livros realmente, como eu disse, estavam caros. Às vezes até com desconto você não ficava com o livro barato, você ficava com o livro menos caro. Mas eu achei que valeu porque eu nunca tinha ouvido falar de um livro dela que eu não conhecia, nunca vi ninguém tentar editar, né? E achei assim, foi realmente uma surpresa, Algo da Virgínia que eu não conhecia, que eu nunca li, que eu nem sabia que existia. Algumas coisas, né, como eu falei, a parte de preços estava assim deixando a desejar, tinha muito brinde, mas preços promocionais tinha poucos. Mas algumas coisas estavam bacanas. Por exemplo, o stand da Pedra Azul, que ficava na Arena do Livro, no Pavilhão Verde, estava muito bonito, muito charmoso. E aí eu tive a oportunidade de conhecer, né, por exemplo, a Amanda, que eu só conhecia de Instagram, porque a Shirley eu já conhecia. E algumas outras pessoas que fazem parte da editora, né, e pude conversar com elas e tal. E a Shirley estava com o seu novo livro, né? Ia ter um evento lá, como houve, de autógrafos do novo livro dela que estava saindo. O Pedro até comprou, ela deu autógrafo para ele, tudo isso. Aí, como eu já estava muito cansada, ela arranjou um lugarzinho para eu ficar sentada lá dentro. Aí apareceram algumas pessoas, né, que conhecem o clube e conhecem o canal, né, e vieram falar comigo, me cumprimentaram. O Osman, por exemplo, entrou e veio falar comigo, aí ele quis tirar uma foto. Essas coisas sempre me deixam assim, constrangida, né? Mas ele foi muito gentil, muito gentil. Tanto ele quanto eu acho que era o quê? A Amanda, uma outra que apareceu lá, que ficou conversando também, que ela conhece o canal, que ela acompanha. E ela disse umas coisas tão engraçadas que depois eu tive que contar pro o Pedro, porque ele não estava perto na hora. Enfim, foi provavelmente o ponto alto. Também melhorou, né, apesar disso tudo, de, né, alguns estandes que nós não conseguimos entrar, porque essa deve ter sido a Bienal mais cheia que eu já entrei. Mas melhorou, por exemplo, a parte das refeições, da comida. Melhorou muito, porque eu e o Pedro, a gente conseguiu um lugar que a gente ficou sentado, sem ter ninguém em volta, esperando a gente se levantar, né? A gente ainda não comeu com pressa. Comemos sentados, ficamos ali descansando um bom tempo. A parte de refeições, de lanches, né? Que eles chamam de... como é que é? Que eles usam até nos shoppings, né? De refeição, esqueci o nome agora, gente, vocês sabem como é que se chama, que eles chamam isso até no shopping. Estava bem ampliada e serviu muito bem porque você conseguia ficar sentada, comer direitinho, ainda tinha outros lugares vazios, né, que a gente achou um restaurante lá. A comida não é barata, mas em shopping, em Bienal você nunca acha nada barato em termos de comida, mas a gente ficou confortável, que era uma coisa que não tinha acontecido na última Bienal, que a gente comeu todo com muito desconforto e comemos mal. Dessa vez a gente comeu bem e ficamos confortáveis e saímos de lá mais de 8 horas da noite, mas foi muito bom, apesar do tumulto, apesar de lugares que a gente queria entrar e não conseguiu, foi muito bom. E o melhor momento foi esse momento realmente com a Pedra Azul. Inclusive, a Pedra Azul, que tem fama de ser uma editora cara, ela estava realmente fazendo promoções. Você tinha livros lá que estavam com descontos bons mesmo. E ela é uma editora pequena, né, gente? Porque se você é uma editora grande, que eu não vi editoras grandes fazendo promoções. Nem a Companhia das Letras, apesar de eu não gostar dela, tem autores dela que eu gosto, né? A Companhia das Letras eu não vi promoção, a Nova Fronteira eu não vi promoção, a Record eu não vi promoção, a LPM eu não vi promoção. São editoras grandes. E aí você pega a Pedra Azul, que é uma editora menor, e ela estava realmente com preços promocionais para vários livros. E eu acho que eu consegui falar tudo.